Feche seus olhos agora e ore ao Senhor, pedindo que Ele continue a falar ao seu coração, em nome de Jesus. Precisamos, meu Deus, continuar ouvindo a sua voz, precisamos da obra do Teu Espírito trabalhando nas nossas vidas, Senhor, renovando o nosso entendimento. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor continue a falar conosco nessa noite e agora através da Tua palavra que será ministrada em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós estamos aqui ouvindo a respeito das coisas do Senhor, das coisas do Pai. Isso tudo trata de propósito e nós temos falado muito sobre o que é propósito. Por isso eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema: compreendendo o que é propósito. No dicionário, propósito é o que se quer fazer ou alcançar, trata de um objetivo, trata de um plano, de um alvo. De repente nós somos levados a refletir, a perguntar a respeito do propósito das nossas vidas. O que nos faz acordar pela manhã? Por que nós nascemos? Nós temos um propósito? Esse propósito glorifica a Deus? Então, diante disso, eu gostaria que vocês abrissem no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 28 em diante. Marcos 10, 28 em diante. A versão que eu vou ler, Nova Almeida Atualizada, diz assim: Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Esse texto faz parte do contexto que inicia aquela conversa em que um jovem se aproxima de Cristo. E esse jovem possuía muitas posses, ele era rico. E ele perguntou a Jesus o que era necessário para obter a vida eterna. E Jesus falou a respeito dos mandamentos, e ele, por sua vez, ressaltou que cumpria os mandamentos. Mas Jesus, conhecendo verdadeiramente o seu interior, conhecendo o seu coração, falou que era necessário, a ele era necessário pegar todas as suas riquezas, vender tudo aos pobres, e assim ele poderia prosseguir, ele poderia cumprir aquilo, o propósito de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus fala que ele saiu daquele momento, quando ele ouviu Jesus a respeito, falar a respeito disso, o seu coração se entristeceu. Há uma versão que diz que o coração dele, ali naquele momento, ficou pesaroso. E expressa exatamente aquilo que era a coisa mais importante da sua vida, o que era mais importante no seu coração, que não era a Deus. Embora ele cumprisse os mandamentos, embora ele tivesse atenção ali aquilo que Jesus estava dizendo, mas no seu coração havia algo muito maior do que o próprio Senhor. E aí depois Jesus vai falando que a respeito, na verdade, do perigo das riquezas, quando Pedro diz: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Com esse texto, compreendendo que todos precisamos ter um propósito, o que nós podemos aprender? Duas grandes coisas. A primeira é que nós precisamos descobrir o nosso propósito. Como eu disse no começo, hoje é uma noite de propósito, que nos faz pensar, nos faz refletir sobre propósito. Estarmos aqui nesse lugar, adorarmos a Deus, cantarmos, tocarmos, dançarmos, tudo isso tem conexão, possui ligação com o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas alguns podem perguntar assim:
qual então é o meu propósito? O versículo 28 nos fala da manifestação de um homem que tinha a sua vida comum como todos nós temos. Todos nós temos uma vida diária, todos nós temos responsabilidades, temos compromissos, temos coisas no nosso dia a dia, assim como Pedro tinha. Pedro era pescador, ele tinha sua família, dali ele tirava o seu sustento e conseguia cuidar da sua casa. E num determinado dia, depois de uma noite de oração, Jesus escolhe a Pedro e mais 11 para poder segui-lo e a partir daquele momento vivenciar uma vida diferente do que eles vivenciavam. Eles descobriram o propósito deles, mas nós temos certo no nosso coração esse propósito? Por que é importante descobrir o nosso propósito? Porque ele vai definir o rumo das nossas vidas. Vocês sabiam disso? O propósito definirá o rumo das nossas vidas. O propósito é a razão pela qual nós nascemos. Mas então, o que pensar a respeito do que a Bíblia diz? Qual é o propósito à luz da Bíblia? Pensando a respeito, refletindo com mais profundidade acerca desse assunto, eu pensei o seguinte: propósito é igual a relacionamento com Cristo mais missão. Ou relacionamento com Cristo mais missão é igual a propósito. Não tem como ter propósito de vida verdadeiro, pleno, profundo, consciente e claro, sem que tenhamos um relacionamento com Cristo. E a minha pergunta para vocês, para nós nessa noite é: como está o seu relacionamento com Cristo? Viver com Cristo trata de um relacionamento. Já falamos isso tantas e tantas vezes, em tantas oportunidades. A questão é saber agora. Não importa, mas lá quando eu comecei era assim. Precisamos saber como está agora. Se isso reflete a coisa mais importante da nossa vida. Se nós estamos dando tempo de qualidade para esse relacionamento ser fortalecido. Um relacionamento com alguém só é vivido na íntegra, na confiança, na honestidade, na fidelidade, na intensidade, se houver contato contínuo, se houver conversa contínua, se houver diálogo contínuo. Fora disso, não é possível ter um relacionamento íntimo ou profundo. Pode ser superficial. Nós acabamos de cantar sobre mergulhar. Relacionamento com Cristo e mergulhar na sua presença, na sua palavra, tem tudo a ver. Nós não nascemos para ficar à margem do rio. Nós não nascemos para ter água apenas nos nossos pés. Nós não nascemos apenas para ter água no nosso joelho, ou aqui na cintura, ou até aqui. Nós nascemos para mergulhar em Cristo, para conhecermos cada vez mais, para sabermos exatamente o que Ele pensa, quais são os seus planos, quais são os seus propósitos para cada um de nós. E só aqui dentro, só dentro do rio, só na profundidade de Deus, é que verdadeiramente nós conseguimos descobrir qual é o nosso propósito. E aí, desfrutando dessa presença, nós seremos levados àquilo que muitas vezes nós temos medo: chamado. Já ouviram falar, né? Deus tem um chamado para todos nós. Deus tem um chamado para todos nós. Isso tem a ver com a compreensão da nossa missão. Isso tem a ver com a compreensão da missão que Ele deixou para cada um de nós, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, como aqueles que de fato precisam influenciar. Propósito verdadeiro, baseado na descoberta em Cristo, influencia a vida de pessoas. Até hoje, a vida dos apóstolos nos influencia. A vida de cada um daqueles homens fala ao nosso coração. Pedro fala ao nosso coração. João fala ao nosso coração. Filipe fala ao nosso coração. Cada um desses homens, Paulo fala ao nosso coração. Tiago fala ao nosso coração. Cada um desses homens fala ao nosso coração até hoje.
porque eles tratam da representação de Cristo nessa terra. Como é que nós temos então representado a Cristo? Como é que nós temos então manifestado o amor de Deus? Tudo isso tem a ver com o propósito. Na escola, você que está lá na sua escola, qual é o propósito que te faz ir para lá? Além de estudar, além de aprender, além de conhecer, é de representar a Cristo lá. E como é que você tem feito? E como é que nós temos feito? No nosso local de trabalho, na universidade, dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, talvez um dos lugares mais difíceis para muitas pessoas. Como é que nós temos vivenciado o propósito? Então, essa influência, ela precisa acontecer. Por isso, em primeiro plano, adorando a Deus através do relacionamento com Ele, conhecendo a verdade, orando. Estamos sempre falando sobre oração, estamos sempre dizendo sobre a importância da oração, sobre a necessidade, é indispensável como esta água. Assim como o nosso corpo precisa de água, o nosso espírito precisa clamar, o nosso espírito precisa orar, o nosso espírito precisa buscar a Deus, nós precisamos buscar a Deus. Por isso é uma guerra tão intensa, há algo, há circunstâncias, há tantas coisas atrapalhando, nos impedindo de buscar. É o cansaço, é o ativismo, é um problema, é uma adversidade, é uma luta na saúde. Tudo contribui para quê? Para que nós não oremos. Mas a palavra de Deus diz, e precisamos nos apropriar dela, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E nós temos que nos apropriar disso então. E aí, dentro desse contexto de influenciar, somos influenciados pelo Senhor, transformados pela sua palavra, precisamos então expandir isso para fora do nosso coração. Na verdade, colocar para fora. Faremos o que Cristo fez. Cristo serviu. Cristo veio para servir. Então nós vamos servir uns aos outros. Nós vamos nos servir como irmãos. Amém? Nos atentando para a dificuldade, procurando saber como cada um está, desejando que a bênção do Senhor seja contínua. Mas também precisaremos servir aos que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo. Em Colossenses 3,17 fala de tudo o que nós precisamos fazer. Diz assim, Colossenses 3,17: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então o segredo para descobrir o propósito está na busca a Deus, está na nossa entrega, no nível da nossa entrega a Cristo. Se você se entregar a Cristo verdadeiramente, se você buscar ao Senhor verdadeiramente, Ele vai dizer isso de uma forma cada vez mais clara. Há um propósito macro, podemos dizer assim, um propósito maior, que é isso de influenciar. E a Bíblia fala que Jesus disse um dia, para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele ensinou. Então, a nossa conexão com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor é algo que fortalece todo esse contexto de vida de Deus em nós. Recebemos a salvação, recebemos a vida eterna, mas não pode ficar só em nós. É preciso que pessoas sejam alcançadas. É preciso que o chamado seja compreendido. É preciso que a missão seja compreendida. É preciso que o propósito seja compreendido, vivenciado com amor, com intensidade, com dependência a Deus. E para isso é necessário andar com Deus. Como andaram Noé, Abraão, Jacó, Moisés, Davi e todos os outros homens que nós conhecemos. Amém? Não pode terminar em nós.
se o propósito acaba em nós, possivelmente isso não foi de Deus. Ele precisa continuar. Precisamos saber qual é, para que ele possa ser expressado. A segunda coisa é que nós aprendemos como devemos cumprir o propósito. O verso 28 diz: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Deixamos tudo. Então, como é que cumprimos o propósito? Com renúncia. A expressão nós deixamos tudo fala a respeito disso. Na prática, não significa dizer que para nós, pode ser para alguns, não é uma regra aplicável a todos, mas o entendimento claro aqui é deixar pensamentos, ideias, argumentos, sentimentos e atitudes que nos impedem de andar com Deus. Renunciar àquilo que nos atrapalha no relacionamento com Deus. Precisamos deixar, precisamos abandonar. Alguns Deus vai chamar para a obra de forma integral. Outros Deus vai chamar para vivenciar uma coisa chamada bivocacionalidade. Então, faremos coisas aqui dentro e um termo muito comum que é usado, mas que a gente precisa deixar de usar é secular. Porque tudo o que nós fazemos é para Deus. Então, por exemplo, eu sou engenheiro agrônomo e trabalho no setor público. Eu faço para a honra e glória de Deus. Nós separamos demais. Eu trabalho no secular e aqui é o espiritual. Tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. E nós nascemos para glorificar a Deus, não só aqui dentro. Não só aqui dentro. Deus nos chamou para fazer o quê? Para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E por muitos e muitos anos disseram assim: você só serve a Deus se for dentro da igreja. Você só serve a Deus se você tocar, se você cantar, se você fizer alguma coisa, se você arrumar cadeiras. Nós servimos a Deus em todos os lugares. Em todos os lugares. Você serve a Deus orientando alguém juridicamente. Você serve a Deus cuidando de alguém na área da saúde. Você serve a Deus cuidando, ensinando numa sala de aula. Você serve a Deus cuidando da sua casa. Você serve a Deus cuidando da sua família, dos filhos. Você serve a Deus de muitas e muitas formas. Mas o que precisa estar no coração de cada um, nesse contexto de propósito de servir a Deus, é que precisa ser feito com renúncia daquilo que nós sabemos que pode nos atrapalhar. Como eu disse, alguns vão ficar exclusivos para a obra de Deus. E precisam também renunciar ao que atrapalha. Outros vão vivenciar esse contexto aqui dentro e fora daqui. E tem que ser para a honra e glória do Senhor. E uma coisa muito importante quando falamos a respeito de renúncia, é que esse propósito, ele não pode ser para servir só a nós mesmos. É claro que nós somos servidos nesse propósito, porque somos edificados. Mas precisa considerar a outras pessoas. Se o propósito de alguém em realizar a obra de Deus for para exaltar o próprio nome, tudo cairá por terra. Tudo cairá por terra. Por isso que em Mateus 20, do 27 ao 28, o Senhor diz assim: em quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora preste atenção numa coisa. Pedro disse: eis que nós deixamos tudo. Falou para Cristo. E de repente Cristo olha para aquele contexto, e eu fiquei pensando, a respeito disso. Cristo poderia dizer assim: isso é o tudo de vocês? Cristo poderia ter menosprezado a resposta de Pedro, mas é claro que ele não faria isso. É claro. De repente Cristo poderia ter feito uma comparação. Olha o rico lá, o jovem rico que a gente acabou de ver aqui. Ele tinha tudo. Ele era rico, ele tinha muitas posses. De repente isso sim seria um nível de renúncia muito grande. Mas você chega e me diz: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que ele faz? A resposta dele é maravilhosa. A resposta dele é fantástica diante das renúncias
que nós também precisamos fazer. É uma resposta em que ele diz assim, no 29, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe e pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Foi uma resposta de encorajamento. Então todo aquele que renuncia aquilo que precisa ser renunciado, recebe do Senhor uma resposta de encorajamento. É isso mesmo que precisa acontecer. Recebe uma resposta que nos faz ter uma expectativa a respeito da eternidade. Recebe uma resposta pela qual vale a pena viver, porque foi dada por aquele que morreu para que pudéssemos viver. Então nós vemos algo fantástico aqui. Jesus considerou tudo deles. Jesus considerou as fraquezas, as debilidades daqueles homens. Eles eram comuns como nós. Jesus também olha para cada um de nós e considera isso. E diz para cada um de nós que teremos todo sustento, toda provisão, que teremos 100 vezes mais diante daquilo que é feito em prol do Evangelho. Muitos pensam que isso é só um contexto material. Pode ter, porque o Senhor é o Deus da provisão, mas o essencial está aqui na quantidade de bênçãos derramadas, convertidas em salvação. Amém? Em vida eterna, em transformação do coração. Então, é com renúncia, mas também com motivação correta. Versículo 29, nós já lemos, fala a respeito disso. Nós nos relacionamos com Cristo e cumprimos o propósito por quem Ele é. E aí fala do amor ao Senhor que precisamos ter. Em Mateus 22:37 diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nos relacionamos com Cristo e cumprimos o propósito por quem Ele é. Nos relacionamos com Cristo e cumprimos o propósito pelo que Ele nos manda fazer. E o que Ele nos manda fazer? Versículo 39 de Mateus 22. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O propósito está conectado a pessoas. O propósito sempre está ligado a relacionamentos. A missão de Cristo está ligada a relacionamentos, a pessoas. O chamado de todos nós está ligado a pessoas. Pode ser o que for. O que foi colocado na nossa mão tem conexão com pessoas. E aí o Senhor está dizendo que nós nascemos para amar as pessoas. Amém? Por isso que nós viemos aqui. Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmã, ele fala isso, né? Já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, pessoas. Nós temos duas recompensas aqui, porque tem recompensa. Aqui, de forma imediata, durante a nossa vida terrena, e logo no futuro, e a outra num futuro breve, no céu, na eternidade, mas não sozinhos, mas com cada um de nossos irmãos. Na eternidade com aqueles que o Senhor conquistou através das nossas vidas. Uma outra coisa, como é que nós podemos viver o nosso propósito? Compreendendo que haverá lutas. Todo mundo já sabe disso, né? Isso é tranquilo para todo mundo? Mais ou menos. Faz parte, né? Versículo 30 fala aqui, com perseguições. Então vai ter sofrimento. Adolescente, jovem, adulto, idoso, não tem jeito, tem sofrimento. Tem luta, tem guerra, tem choro. Tem joelho no chão, tem clamor. Tem tudo isso, faz parte, porque isso também fortalece a nossa vida com Deus. Os discípulos viveram isso, os apóstolos viveram, todos os cristãos verdadeiros viveram, e nós precisamos entender, se não queremos viver, então
não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Jesus disse que teríamos aflições, mas lembra que ele falou depois? Tenha um bom ânimo, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Ouçam o que diz Atos 14, verso 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer que eu tenho que passar por muitas tribulações? Quer dizer que nós vamos passar por tribulações com a ajuda do Espírito. Quer dizer que a cada dia nós vamos prosseguir com o auxílio do Senhor, com a sua mão forte, poderosa, a mesma que tirou o povo lá do Egito, da escravidão, de centenas, de anos de terror, de humilhação, de vergonha, de opressão, de açoites. O mesmo Deus opera para nos fortalecer na nossa caminhada. Não estaremos sozinhos. E aí nos levanta como povo de Deus para ajudar uns aos outros. Amém? Vai ter luta, mas também vai ter vitória. Já tem tido vitória. Já temos visto vitória. Já temos contemplado vitória, dia após dia, no meio de tanta provação, no cumprimento do nosso propósito. Então, para que nós possamos concluir e orar. A propósito do Senhor para todos nós, e nós nascemos para viver esse propósito. Agora o que o Senhor fala no meu coração é que tem pessoas que estão travando isso. Como? Fazendo as coisas do seu jeito, não ouvindo a voz do Senhor, não se relacionando com Cristo. E o Senhor tem falado, é preciso que nos relacionemos para que possamos fazer o que Ele diz que é a sua missão. Agora, nesse exato momento, o Senhor está falando sobre, é hora de nos reposicionarmos. É hora de você se reposicionar quanto ao propósito de Deus. É hora de você levar a sério aquilo que Deus está falando. É hora de tomar a decisão de dizer, Senhor, eu vou cumprir o meu propósito. Porque muita gente já sabe. Aquele que não sabe, o reposicionamento é, eu vou então pagar um preço para descobrir. Eu vou pagar um preço agora de intimidade para ouvir a voz do meu Senhor, me relacionar com Ele, e eu quero saber o que Ele tem para a minha vida. A palavra vai dizer, o Senhor vai falar, e Ele vai capacitar para que isso seja realizado dia após dia. Vamos orar? Se coloque de pé, nós vamos orar para que nada nos impeça de nos relacionarmos com Cristo e de conhecermos o seu propósito. Apresente desde já o seu coração. Deus colocou no coração de pessoas sonhos. Deus colocou no coração de pessoas propósitos. Deus colocou no coração de pessoas chamado. Deus colocou no coração de pessoas missão. Deus deu uma ordem para a igreja, deu uma missão para a igreja. Então, se nós nos relacionarmos com Cristo de forma mais íntima, nós viveremos tudo isso. Então comece a orar agora. Em nome de Jesus, apresente seu coração, apresente sua vida e peça ao Senhor a ajuda que é necessária para que esse propósito seja executado na dependência dEle. Senhor, nessa hora nós apresentamos os nossos corações, apresentamos as nossas vidas, sabendo que o Senhor tem um propósito para nós. Todos aqueles que entregam o seu coração a Ti, Jesus, são perdoados, são salvos, recebem da vida eterna, mas não para aí. Não para aí, Senhor, porque há coisas a serem realizadas, há coisas a serem feitas, executadas. O Senhor coloca no coração, Deus, desejo por realizar a Tua obra. O Senhor coloca no coração, Deus, a vontade de edificar o reino. O Senhor coloca no coração, Senhor, o desejo de cumprir aquilo que o Senhor designou através da Sua palavra. Por isso, nessa hora, todo coração que está em dúvida quanto ao propósito, eu peço agora, Senhor, remove a dúvida, esclarece, dá a clareza necessária, Senhor, em nome de Jesus. Faz com que tudo seja que impede, Senhor, o cumprimento desse propósito seja removido. O que impede o relacionamento com o Senhor seja removido. Toda dúvida,
toda incredulidade, todo medo, todo receio, toda prioridade errada, toda idolatria, caia por terra agora, em nome de Jesus. E realinha, Senhor, reposiciona o teu povo, reposiciona cada um nesse lugar, em nome de Jesus, para que o propósito seja executado na dependência do Espírito Santo. Relacionamento com Cristo mais missão é igual a propósito. Ajuda a compreender a missão, ajuda a compreender o que é chamado, ajuda-nos a compreender o que é influência, ajuda-nos a compreender, Deus, por que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui apenas para constituir uma família, nós não estamos aqui apenas, meu Deus, para fazer alguma coisa, não estamos aqui apenas para fazer alguma coisa, mas nós estamos aqui, Senhor, para realizar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E a uns o Senhor chamou para apóstolos, outros o Senhor chamou para pastores, outros o Senhor chamou para mestres, outros o Senhor chamou para evangelistas, outros para profetas, outros para cantores, outros, Senhor Jesus, para ministrar em dons, outros, cada um tem um propósito, e esse propósito é vivenciado dentro de um corpo, dentro, Senhor Jesus, de um corpo cuja cabeça é Cristo, cada um com a sua importância, cada um, Deus, com a sua essencialidade, cada um, Senhor, com o entendimento e com a compreensão de que nasceram para glorificar a Deus. Não nos deixa viver sem propósito, não nos deixa, Senhor, ser levados pelo vento da vida, não nos deixa, Senhor, não nos deixa ser conduzidos pelo nosso próprio coração, mas pela Tua vontade, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Quebra as cadeias da impiedade, o que tem impedido do Teu povo de viver de acordo com o Teu plano, com a Tua vontade, com o Teu objetivo, com o Teu alvo, com o Teu propósito, o que tem impedido, em nome de Jesus, caia por terra agora. As ideologias mentais, filosofias vãs, argumentos, sofismas, enganos, tudo quanto se levanta contra o conhecimento de Deus, caia por terra agora, em nome de Jesus, e com a espada do Espírito, desfaz, quebra, em nome de Jesus, destrói, aniquila, Senhor, em nome de Jesus. Nascemos para glorificar o Teu nome, para exaltar a Ti, Senhor. Por isso, nessa noite, dizemos: estamos à Tua disposição, eis-nos aqui, para que tudo que formos fazer, seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Reposiciona quem precisa, Deus de reposicionamento. Fortalece os que precisam de fortalecimento. Renova as forças dos que estão cansados. Remove, Senhor, as sobrecargas dos que se sentem sobrecarregados. E como, Senhor, nós lemos em Atos, reanima, Senhor, os discípulos para que não desistam, em nome de Jesus. Versículo 31. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. A visão do Senhor não é como a nossa visão, mas é uma visão com base na eternidade. Que estejamos prontos para essa eternidade. Assim é o propósito para nós e para todos os que influenciarmos. O propósito final de tudo é que possamos herdar o céu e assim possamos dar glórias ao Rei. Aleluia. Aplauda Jesus Cristo.
Antes de nós louvarmos ao Senhor, eu quero dar oportunidade para aquele que não entregou sua vida a Cristo. Cristo é quem dá sentido. Se nós pudermos falar uma outra palavra a respeito de propósito, é sentido. Cristo é quem dá sentido à nossa vida. Ele deu sentido à minha vida e continua dando um sentido que é fantástico. Mas eu tive que entregar, eu tive que abrir o meu coração e fiz isso através de oração. Você também pode fazer isso, se você ainda não entregou a sua vida a Ele, de forma consciente. Alguns dizem assim: eu já tenho Cristo desde quando eu nasci. Um bebê não tem condição de entender, não tem consciência para compreender o que é sentido, o que é propósito, qual foi o propósito de Cristo na cruz. Mas nós temos. Uma criança de determinada idade já começa a ter, e é preciso então tomar a decisão de entregar a sua vida, o seu coração a Cristo. Então você pode orar comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu quero sentido à minha vida, eu quero o teu propósito. Por isso eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Amém? Se você fez essa oração, Jesus entrou na sua vida, entrou no seu coração. Eu gostaria de saber se alguém fez essa oração pela primeira vez, que levantasse uma de suas mãos, ou se reconciliou com o Senhor, porque às vezes, por circunstâncias diversas, alguns se afastam, mas o Senhor espera o retorno. Se não tem, então que Deus abençoe a todos e possamos continuar louvando a Cristo.